Para dar continuidade à série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao governo do Estado, candidatos e candidatas ao governo, nós estamos recebendo aqui hoje a candidata Luciane Santos, candidata a governadora do Estado do Piauí pelo PSTU. Para participar dessa entrevista conosco, já estão aqui o jornalista Fenelon Rocha, jornalista, diretor de jornalismo da Rádio Cidade Verde, e o editor de política do Grupo Cidade Verde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde aos dois, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez dos dois jornalistas e também agradecer a presença da candidata Luciane Santos. Boa tarde, candidata, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, ao Fala Candidato. Já começo perguntando para a senhora, de acordo com o plano do PSTU, o plano de governo que vocês apresentaram, o Piauí tem sido um fornecedor de mão de obra barata, principalmente para a agricultura no sul e no sudeste. Vocês fazem esse diagnóstico. E, ao mesmo tempo, o estado do Piauí é um produtor forte da agricultura, do agronegócio. Como fazer para barrar ou contornar esse problema social sem comprometer a economia potente que é o agronegócio piauiense? Boa tarde. Boa tarde, Joelso. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e gostaríamos de agradecer o espaço que está sendo cedido. Bem, a gente tem um quadro no estado do Piauí que é desfavorável para os trabalhadores, né? A gente tem um estado que é importador de alimentos básicos. Você vai na Ceasa, a fruta, a goma, todos os alimentos, boa parte dos alimentos que você consome vem aí de estados do Nordeste, né? Enquanto que na contramão a gente tem uma grande produção de monocultura, né, que vem a partir da produção dos grãos de milho e soja, que não serve para a alimentação da população, que serve como matéria-prima para a produção de ração para os animais do agronegócio internacional, enquanto que o agricultor familiar é expulso do seu campo, expulso das suas terras, e aí serve como mão de obra barata, inclusive para o agronegócio, ou seja, o pequeno produtor rural é expulso da sua terra, aí ele serve como mão de obra barata para o agronegócio que se instala lá, ou então ele precisa vir para a cidade para ser superexplorado na construção civil. Esse fornecimento de commodity, né, de grãos, de soja, em troca de alimentos ou frutas, não faz parte de uma própria relação de comércio e de troca entre estados, que é natural dentro do mercado? Olha só, o Piauí é um estado muito rico e que 70% da alimentação da população piauiense vem da agricultura familiar. Há uma contradição aí muito grande. Nós não podemos, né, colocar como prioridade as relações entre Estado em detrimento da produção e do beneficiamento do agricultor familiar. Mas o agronegócio não convive com a agricultura familiar? Não, ao contrário, faz expulsar o agricultor familiar, além de devastar todos os nossos recursos naturais, fazer com que o leite materno das mulheres sejam contaminados por conta da grande quantidade de agrotóxico que é colocado. Muitas mulheres sofrem aborto, né, na região sul do Piauí, na região do Cerrado, por conta, né, da ingestão e da inalação desses agrotóxicos. Então, o que acontece? Combater o agronegócio, então? Sim, com certeza. Mesmo sendo ele o carro-chefe da produção e da formação da riqueza piauiense? Olha só, ele é o carro-chefe da produção, né, e da geração de riqueza para eles, porque nenhuma dessas riquezas que é produzida fruto do agronegócio vem para atender às demandas dos trabalhadores. Ao contrário, a gente vê uma devastação do campo, o homem do campo sendo expulso das suas terras, vindo para a capital sendo explorado, enquanto isso um punhado de bilionários se utiliza de todos os recursos que nós temos no estado para seu enriquecimento próprio. A Bunge é multimilionária, a troca de quê? De explorar o pequeno agricultor familiar e de devastar todas as riquezas que a gente tem aqui. E ainda envenenar o povo aqui. Então, nós vamos acabar com isso, com essa farra. Candidata Luciane, eu queria entender qual seria a lógica da senhora, a fórmula para buscar, porque a senhora critica o agronegócio, critica o fato da gente produzir pouco e enfatizando o pequeno produtor. Como conciliar uma fórmula que contemple o pequeno produtor, aumente a produção, contemple a industrialização que a senhora destaca no seu programa como muito baixa? Qual seria o caminho?
Olha só, Fenelon, a gente vive num estado e num país que existe uma concentração fundiária muito grande, né? No Piauí, 2% dos produtores rurais consome mais da metade das terras piauienses. Nós não podemos achar que isso é correto, que isso é o lógico, que isso é perfeitamente normal. Nós defendemos uma reforma agrária, mas não é só simplesmente dar um pedaço de terra para o pequeno agricultor familiar. Tem que ter linha de crédito com juros baixos, tem que ter investimento tecnológico para que ele tenha condições de fazer suas plantações, poder vender o que é produzido. E com essa reforma agrária, o grande latifundiário aí de soja, da monocultura, se ele quiser permanecer aqui, ele vai ter que ser assentado, que nem as famílias serão assentadas. É um modelo de um Piauí agrário. Não, é um modelo de Piauí onde toda a riqueza, né, que tem no estado, que poderia ser potencializado com a agricultura familiar, seja explorado, porque o Piauí está se tornando agrário, Fenelon. Mas ele perde escala de produção, não tem... O Piauí está se tornando agrário. O Piauí tem se transformado numa verdadeira roça, com plantação apenas de milho e soja, que não mata a fome do povo. O que é prioridade para um governo, para um candidato de governo? É dizer que vai matar a fome do povo. Como é que deve ser, então, essa reforma agrária? Vai ser por desapropriações, indenizações? Como é que vocês planejam esse processo de reforma? Ou expropriação? Vocês acham que a gente deve indenizar a Bunge? Os trabalhadores devem indenizar a Bunge, a gente tem que tirar do orçamento do Estado para indenizar a Bunge. Seria expropriação, então? Quem teria que ser indenizado foram esses trabalhadores que foram arrancados das suas terras. Nós defendemos uma reforma agrária, né, e que se porventura, né, com certeza, a grande multinacional, o agronegócio não vai abrir mão dos seus privilégios, nós vamos fazer a reforma agrária. Se eles vão entregar de bom grado, ninguém sabe, mas nós vamos precisar fazer a reforma agrária. Ou sim, ou sim. A senhora está dizendo que estão transformando o Piauí num estado agrário. Sim. Que modelo a senhora teria para trilhar um outro caminho, por exemplo, a industrialização? Pois é, o Piauí é um estado muito rico e você vê aí na propaganda do governo do estado, eles se vangloriando, dizendo que estão fazendo um mapeamento, né, de toda a riqueza que nós temos aqui, de todas as potencialidades. A gente tem que ter em mente que todo esse mapeamento de toda essa riqueza que está sendo feito não tem servido para melhorar a vida da população piauiense, né? Ela tem sido mapeada essa riqueza para mandar tudo que é produzido aqui, toda a riqueza para as grandes multinacionais. Nós defendemos um modelo de governo como? Um plano econômico como? Com a agricultura familiar bem estabilizada, com crédito a juros baixos, com recurso tecnológico para que o agricultor familiar possa produzir. Nós defendemos a estatização das empresas que foram privatizadas e colocadas sob o controle dos trabalhadores. Também não basta ter só uma empresa estatal para servir de cabide de emprego. Quais são as empresas que foram estatizadas ou as empresas que hoje são privadas e que serão estatizadas no futuro? Isso não ficou claro no plano de governo. Vocês pretendem retirar do poder? Reestatizar ou privatizar o que é privado? Como é que vai funcionar? Primeiro, tem uma farra de privatização aqui no estado, né? Eletrobras foi entregue a preço de banana, R$50 mil, um escândalo, um absurdo. A Gespisa da mesma forma, Ceasas, a rodoviária. A Gespisa, no caso, continua e foi feita a concessão de serviço para uma empresa na capital somente, mas a Gespisa continua funcionando, candidato. Tá. Há uma privatização muito grande, né, das empresas estatais para que os empresários mantenham os seus lucros e coloquem aquilo que é direito da classe trabalhadora sendo oferecida como uma mercadoria. Primeiramente, a gente precisa reestatizar todas essas empresas que foram privatizadas e colocadas sob o controle dos trabalhadores. Outra coisa, o Estado tem uma dívida ativa que gira em torno de R$2 bilhões. Boa parte dessa dívida vem de empresas que não pagam, que são isentas que recebem isenções fiscais, que devem imposto.
Nós propomos a estatização de todas essas empresas que devem ao Estado. A senhora, quando faz... E colocada sob o controle dos trabalhadores. A senhora, quando faz uma crítica ao modelo econômico, a senhora diz assim, que piorou muito nos últimos 15 anos. E isso bate com o período em que o PT assume o governo no Piauí. A senhora critica o modelo econômico adotado pelo PT no Piauí e em âmbito nacional? Olha, o modelo econômico adotado pelo PT de nada difere do modelo econômico adotado por Fernando Henrique Cardoso. Aliás, foi muito mais privatizações no período do governo do PT. E a reforma agrária foi quase inexistente. O leilão de libras que foi entregue justamente no governo do PT, a maioria das privatizações que foram feitas. Então, nós criticamos, porque para cá, para o Nordeste, para o Piauí, o que foi que sobrou para a gente, para a população? As bolsas misérias, que de nada muda estruturalmente a vida do trabalhador. Quando abate a primeira crise econômica mundial, que começa lá em 2007, e essa crise não se encerra, parece que vai aprofundando, todas as concessões, as migalhas que foram dadas para os trabalhadores, como Bolsa Família, de R$170, R$200, Bolsa Estiagem, tudo isso se esvai. Por quê? Porque o que é mais interessante é manter a taxa de lucros dos empresários, da grande burguesia, do capital internacional, que foram eles que financiaram a campanha do Lula, do PT. Uma divergência entre o PSTU e o PCO. Exato. Foi ontem lá no debate, eu estava lá no debate lá da UESP, a senhora e a candidata Lourdes Mello do PCO travaram até uma discussão. O PSTU é acusado pelo PCO, Joelson, e candidata, de arriar a bandeira de defesa da liberdade do ex-presidente Lula, uma bandeira que, segundo ela, deve ser abraçada pela esquerda. A senhora se considera, assim, distante desse segmento da política? O PSTU realmente partiu para essa linha? Olha só, nós do PSTU não fomos para as ruas para pedir a prisão do Lula, mas também não vamos para a rua mover a nossa militância, os trabalhadores, para fazer a defesa do Lula. Porque o Lula, ele está colhendo o que plantou. O Lula não foi preso por defender os direitos dos trabalhadores. O Lula foi preso porque fez aliança com a grande burguesia e com o capital internacional. Como a minha mãe diz, que com porco se mistura, farelo come. O Lula tem aí todo um arsenal de advogados dos melhores do país para defendê-lo. Então, o que deve mover a nossa classe são as nossas necessidades. O que nos deve mover é a luta pela revogação da reforma trabalhista, que depois da implementação da reforma trabalhista aumentou em quase R$1 milhão os casos de desemprego no país. Nós temos que lutar contra a reforma da Previdência que vem aí no próximo ano, ou seja, nós não vamos conseguir nos aposentar. Nós temos que lutar pela revogação da lei das terceirizações e nós temos que lutar por emprego, moradia, e não defender um cara que no primeiro momento que assume o governo vira as costas para os trabalhadores e governa exclusivamente para os empresários. Candidata, dentro desse cenário da nova reforma trabalhista, o Fenelon trouxe hoje para nós um dado que mostra um aumento no número de vagas de emprego nesses últimos meses, Fenelon Rocha. Sim, segundo dados do IBGE, 100 mil empregos novos só em agosto. Como é que a senhora, pegando aqui a carona do que disse o Joelson, como é que a senhora rebate esse tipo de informação que estaria vinculado ao novo momento pós-reforma trabalhista? Olha só, depois que houve a implementação da nova reforma trabalhista, né, nacionalmente, os dados que a gente tem é que houve um aumento de 918 milhões de desemprego, né? 918 milhões? Quase um milhão. Quase 1 milhão de desempregados. Quase 1 milhão, desculpa, gente. De 918 mil postos de trabalho que foram fechados. Porque o que é que acontece? Com a reforma trabalhista, não se reconhece mais uma jornada de trabalho de 8 horas diário. Aumenta para 12 horas. Se aumenta a jornada de trabalho, diminui os postos de emprego, né? Ao invés de você contratar 2 pessoas, você vai contratar só uma. E os possíveis postos de emprego que tenha surgido aí, Fenelon, seja com aquele regime de trabalho de jornada intermitente. O que é que acontece? Uma empresa contrata o trabalhador e aí ele precisa dos serviços desse trabalhador apenas uma vez
uma vez na semana. Ele diz assim, ó, Luciane, o patrão diz assim, ó, Luciane, você venha trabalhar na segunda-feira e no restante da semana você pode ficar em casa porque eu não vou precisar dos seus serviços. E eu vou receber apenas pelo aquele dia trabalhado. Então, pode ser que os postos de trabalho que sejam abertos sejam esses, precarizados, terceirizados, onde os trabalhadores têm salário atrasado, têm ticket, alimentação atrasado, e a empresa terceirizadora, quando vê que não está mais tendo lucro, fecha a empresa, decreta falência e os trabalhadores ficam a ver navios. A senhora disse que é contra a reforma da Previdência. Assumindo o governo do Estado, se eleita, a senhora vai enfrentar um problema que é o déficit da Previdência no Estado do Piauí. 800 milhões já foram gastos nos 6 primeiros meses para cobrir o rombo da Previdência no Estado. Como fazer para administrar isso sem reforma, sem uma mudança na legislação? Olha só, tentam vender essa ilusão de que a Previdência sofreu um rombo. A Previdência é superavitária. A Previdência ela não só vem daquilo que é cobrado mensalmente do trabalhador no seu contra-cheque, ela vem inclusive de impostos, né, que podem alimentar a conta da Previdência. A senhora vai administrar, que é a Previdência no Estado do Piauí, ela é deficitária, os números mostram inclusive esse que eu estou trazendo no caso, até o final do ano vai ser 1,6 bilhão de reais que sairão dos cofres públicos para cobrir esse rombo. Pronto, pode resolver, Joelso, de uma forma bem simples. O Estado não tem uma dívida ativa de 2 bilhões de reais, que são os empresários que devem para o Estado, e a Previdência também sobrevive da arrecadação de impostos. É só cobrar os impostos desses empresários, que dá para resolver. Mas esse imposto, mesmo que a senhora conseguisse fazer isso, a senhora cobriria um ano só. Como é que os outros anos seriam cobertos esse déficit? É o que tentam vender, né? Que há um rombo da Previdência, mas a gente sabe que não tem. Você desconhece esse rombo, né? A gente desconhece, gente, esse rombo. É o que tentam colocar o tempo todo, que há um rombo na Previdência, portanto, que é preciso fazer uma reforma da Previdência, porque senão os trabalhadores não vão conseguir se aposentar. E o que a gente vê é que houve um aumento, né, da Previdência em 14% para os servidores estaduais, enquanto que um parlamentar esse único mandato consegue se aposentar com um salário milionário. Então, a gente tem que inverter essa lógica, atacar os privilégios. A senhora tem defendido sempre nos seus discursos rebelião, a necessidade de uma rebelião. É uma descrença na democracia? Olha só, a gente vive regido sob uma democracia que é a democracia burguesa, onde todas as leis foram criadas justamente pelos poderosos que estão aí para não atender às nossas demandas. Nós do PSTU estamos chamando uma rebelião porque a juventude vai precisar se organizar para garantir a educação. A gente vê aí a reforma do ensino médio e a implementação da BNCC que vem aí, que é a privatização da educação e também colocar os grupos empresariais para gerir a educação pública. A juventude vai precisar lutar por emprego, os desempregados também vão ter que lutar por emprego, as mulheres terão que lutar contra a violência. Então, toda a classe trabalhadora vai precisar se mobilizar para lutar, para garantir os seus direitos. Quando nós falamos sobre rebelião, é isso, é a organização dos trabalhadores para manter os seus direitos. Por que não mobilizar para que votem, no caso, no PSTU e assim consigam uma maioria que dispense a rebelião e faça uma revolução via urnas? Olha só, nós fazemos uma discussão de que as eleições não mudam a vida das pessoas. As eleições que acontecem de 2 em 2 anos não mudam a realidade de vida da nossa classe. Se assim fosse, nós estaríamos numa situação, num bem-estar social muito melhor. Nós do PSTU, falando francamente, não temos condições de governar um Estado e um país sozinho. Para isso, nós precisamos dos trabalhadores. Quando a gente fala da rebelião e quando a gente fala de um governo dos trabalhadores apoiado nos conselhos populares, é que aqueles que produzem a riqueza do país e do Estado, que são os trabalhadores, precisarão governar junto com a gente. Porque só quem tem condições de dizer com que é que vai ser gasto o orçamento na saúde, na educação, na moradia, no saneamento básico, é quem faz uso de todos esses serviços públicos. Então, quando a gente faz o chamado à rebelião, é porque a gente vai precisar lutar em qualquer instância da nossa vida, mesmo sendo um governo desse de direita aí, que tem como plano de governo as privatizações, as reformas, retiradas de direito, como um governo nosso, porque
um governo nosso, do PSTU aqui no Piauí, nós vamos precisar lutar para revogar nacionalmente a PEC do teto dos gastos, que congela por 20 anos o investimento nas áreas sociais. Nós vamos precisar lutar aqui no Piauí para que seja... para barrar o pagamento dos juros da dívida pública, que consome 50% do orçamento nacional. Então, é uma luta constante que os trabalhadores vão precisar fazer. Candidata, no seu plano de governo, a senhora promete várias coisas, ou tem vários compromissos, tipo zerar o déficit da moradia, extinguir a lei de responsabilidade fiscal, que na verdade é uma tarefa do Congresso, né? Regularizar as terras indígenas. Eu pergunto sobre a moradia. Como zerar esse déficit e qual o tamanho desse déficit? Olha, a gente tem um déficit no estado de 130 mil famílias que não têm onde morar. Nós, do PSTU, a gente faz um trabalho nos bairros da periferia organizando as ocupações urbanas, porque, como eu falei, tem uma concentração fundiária, né, tanto no campo quanto na cidade. Os latifúndios, eles precisam ter uma função social. Quando não cumpre nenhuma função social e a família não tem onde morar, é direito de ocupar. E a gente tem esse déficit habitacional muito grande e nós propomos, né, primeiramente, a regularização imediata de todas as ocupações e nós propomos um plano de obras públicas que, além de gerar emprego, vai resolver o problema da falta de moradia, da falta de escola, da falta de hospital, porque ao tempo que contrata o pedreiro, o bombeiro hidráulico, o eletricista que vai fazer todas essas construções, também vai ter a contratação do médico, do professor, tudo através de concurso público. A gente sempre bate na questão do financiamento. Um programa de 120 mil moradias levantaria pelo menos 2 bilhões de reais. Como ter esse dinheiro num estado de limitações financeiras tão grandes? Fenelon, tem esse déficit habitacional, mas tem muitas casas fechadas. E tem muitos prédios públicos também fechados. A ocupação de prédios públicos. Nós propomos isso. Não tá tendo nenhuma serventia, não cumpre nenhuma função social, vai ter que cumprir como função social a moradia. Eu moro lá no Jacinto Andrade. Lá tem 4.500 casas. Boa parte dessas casas estão fechadas. E dentro do residencial Jacinto Andrade tem uma ocupação chamada Dandara dos Cocais, que tem 400 famílias. Como explicar isso? A moradia não é um direito constitucional, um direito de todos. Isso é muito simples de resolver. Primeiro, faz um mapeamento de todas essas casas que estão fechadas, que não cumprem função social nenhuma. As casas caindo o teto e as pessoas sem ter onde morar. Primeiro faz um mapeamento, depois faz a distribuição e, por último, se não atender todas as demandas, o Estado é bastante rico para ter dinheiro para construir casas para as pessoas que não têm onde morar. A senhora defende a construção de casas, as obras públicas que vão gerar emprego. Agora, tudo isso tem custos, como o Fernando observou, e o Estado aparentemente não tem dinheiro, tem tomado empréstimo para poder fazer as obras que estão aí paradas já há algum tempo. Ao mesmo tempo, parte do orçamento, praticamente um quarto, é destinado ao pagamento de dívidas. Como é que a senhora pretende administrar essas contas? O que fazer com essas dívidas? Renegociá-las? Dar calote? Como é que a senhora pretende fazer? Em primeiro lugar, o que nós defendemos nacionalmente. Nacionalmente é consumido do orçamento nacional 50%. 50% de tudo que é produzido nacionalmente é jogado para o amortecimento dos juros de uma dívida que não foi contraída pelos trabalhadores. Nós defendemos que nacionalmente seja suspenso o pagamento dessa dívida e depois feita a auditoria, porque assim os estados, né, terão mais distribuição de renda a partir do Fundo de Participação dos Estados. E aqui no estado do Piauí, o governador Wellington Dias vem contraindo várias dívidas, vários empréstimos junto aos bancos internacionais e junto ao Banco Nacional, que essas dívidas precisam ser feitas a auditoria, porque ninguém sabe para onde é que vai esse montante de dinheiro. As pessoas não têm onde morar, não tem-se geração de emprego e renda, não tem saneamento básico no estado. 90% do estado é descoberto de saneamento básico.
As escolas, a gente vê que a educação está sofrendo por um desmonte, a saúde também. Para onde é que está indo esse dinheiro? Segundo o governo, estão dentro da suspender, capacidade de endividamento do Estado. Precisa suspender e fazer auditoria. Sim, a capacidade é infinita, não tem limite, porque cada vez que se faz empréstimo é jogado anualmente 500 milhões de reais para o pagamento dos juros da dívida. E se essa dívida não tiver fim, o Piauí vai continuar mais ainda endividado e os trabalhadores tendo as suas necessidades negadas. A senhora, no seu plano de governo, faz propostas na relação à educação. Qual é o grande desafio da educação do Piauí e como a senhora iria enfrentá-lo? Bem, a educação, assim como os demais serviços públicos, nunca foram prioridade dos governos. Ontem a gente estava participando de uma sabatina na UESP e que nem todos os candidatos que foram convidados foram, isso mostra o descompromisso deles com a educação, a gente vê o sucateamento da educação superior no Estado, né? Não tem concurso para professor, quase 600 disciplinas sem professores e a educação básica também sofre esse desmonte. A gente tem escolas sem materiais pedagógicos, sem laboratório, a merenda de pior qualidade, as escolas super quentes, professores mal remunerados. Então, há um projeto de desmonte da educação para garantir a sua privatização, né? Então, o que é que nós propomos? Que tem aí uma Constituição estadual que destina 30% nem é do orçamento, é das receitas do Estado para a educação. Se isso não é suficiente para investir na educação, nós precisamos mudar a legislação para que seja investido o orçamento. A senhora prometeu revogar a PEC dos gastos, que limita os gastos também no âmbito estadual, né? Sim, sim, essa é o nosso carro-chefe, porque se não revogar a PEC do teto dos gastos, não vai haver investimento em nada. Qualquer proposta que qualquer candidato colocar aqui será inviabilizado se não houver a revogação da PEC do teto dos gastos. Dentro dessa preocupação é que a senhora propõe a extinção da lei de responsabilidade fiscal para que possa gastar como bem entender? E a proposta da lei da responsabilidade social que a senhora coloca no Era isso que eu ia dizer. Gente, nós precisamos ser regidos pela lei de responsabilidade social e não pela lei de responsabilidade fiscal. Porque o que é que acontece? Se limita os gastos nas áreas sociais, daquilo que vai atender às demandas dos trabalhadores, mas se gasta infinitamente no pagamento dos juros de uma dívida que não foi contraída pelos trabalhadores. Nós precisamos mudar essa lógica. O que é que tem que ser colocado como prioridade para qualquer governo decente? É as necessidades dos trabalhadores sendo colocado em primeiro lugar. Certo. Então, essa lei de responsabilidade social traria que proposta, que obrigação para o gestor? Bem, a lei de responsabilidade social que nós defendemos, primeiro, a suspensão do pagamento da dívida, né? No lugar de mandar 500 milhões de reais para o pagamento dessa dívida, que esse dinheiro seja utilizado aqui. Outra é a cobrança de todos os devedores do Estado, de todas as empresas do Estado e tudo que for produzido aqui, de toda a riqueza que for explorada aqui no Piauí, que toda a riqueza que foi gerada fique aqui no Piauí. Eu até vou repetir mais ou menos a pergunta do Joel. Se a senhora fez considerações aí, quando ele disse quais são os compromissos dessa lei de responsabilidade social, a senhora se referiu basicamente a compromissos fiscais, a equilíbrio financeiro. Onde estaria o compromisso, por exemplo, com a educação, com moradia, com assentamento de pessoas? Como essa lei amarraria certos compromissos sociais? Pois é, com essa lei de responsabilidade social, né, onde haveria toda a riqueza que é produzida no Piauí, ficaria no Piauí, a gente teria muito mais dinheiro para investir na saúde, na educação pública. Candidata, a senhora é uma candidata, é mulher, e as mulheres têm cada vez mais demandado políticas específicas, sobretudo na proteção, no combate à violência, nesse tipo de resposta. E muito se diz, pelo menos na segurança pública, diz, olha, essa questão não é uma questão que pode ser tratada só com segurança pública, só com delegacias especializadas, só com polícia na rua. Na opinião da senhora, se as questões da mulher, da violência contra a mulher, não são questão só de polícia, como é que elas podem ser resolvidas?
Olha só, Joel, isso é um tema até muito bom a gente abordar. As mulheres que estão nos assistindo, todos os telespectadores têm visto aí nas mídias um amplo chamado Ele Não. São as mulheres que estão se organizando para ir às ruas no Brasil inteiro, no dia 29, aqui em Teresina nós vamos ter um ato, as mulheres indo para as ruas contra o Bolsonaro e contra o machismo, né? Porque a gente vê que o Bolsonaro é um candidato que, além de machista, é homofóbico, é racista, totalmente intolerante, prega a política do ódio e as mulheres não aguentam mais isso. Nós vivemos num país que é o 5º que mais mata mulheres no mundo. Ele vai para a televisão e diz que só não estupra uma mulher porque ela é feia e ela não faz o tipo dele. Ele vai para a TV, ofende a jornalista, diz que ela é burra e idiota. É um cara que diz que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Então as mulheres estão na rua contra o Bolsonaro para derrotar ele, derrotar o machismo dele. Não incomoda a senhora ver esse candidato liderando? Pois é, mas não só isso, as mulheres têm que ir para a rua, porque veja só o que é que está acontecendo, Fenelon. Estão tentando transformar esse ato, essa luta legítima das mulheres contra o machismo para uma discussão eleitoral, né? Tipo, o voto útil. Não vote no Bolsonaro, mas vote no Haddad, vote no Ciro. Gente, o Haddad, o Ciro, Marina e os demais candidatos, menos a nossa candidata Vera Lúcia, eu vou já explicar por quê, tem o mesmo programa de governo, que é privatizações, retirada de direitos, reformas. E isso, de certa forma, tem cunho machista sim, porque a partir do momento que você corta gastos, né, nas áreas sociais, isso afeta diretamente as mulheres. Então, nós mulheres temos que ir para a rua contra Bolsonaro e contra todos eles. Mas nós temos como alternativa a nossa candidata à presidência da República, que é a Vera Lúcia, uma mulher negra, operária e que tem de fato um programa que vai atender as demandas das mulheres da classe trabalhadora. E eu queria agradecê-la, candidata Luciane Santos, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, aqui no nosso Fala Candidato, e com esses minutos finais para a senhora fazer as suas últimas considerações. Nós que agradecemos o convite, nós do PSTU estamos aqui nesse momento das eleições, nos apresentando como uma alternativa para resolver os problemas da classe trabalhadora, e nesse dia 7 de outubro nós fazemos um chamado a todos os trabalhadores, desempregados, mulheres, negros, LGBTs, comunidades quilombolas, indígenas a votarem no 16, Luciane Santos. Eu queria agradecê-la, candidata Luciane Santos, queria agradecer a Fenelon Rocha, muito obrigado, Fenelon, pela participação aqui conosco hoje, Elivaldo Barbosa, que continua conosco também, o nosso agradecimento. E vamos a um rápido intervalo.